você vencer o módulo 4 do CEA, esse módulo que fala sobre fundos de investimento. Então chegou a hora de a gente resumir, traçar um mapa mental com os principais pontos do que a gente estudou nesse módulo. Bora para o resumo, bora! No módulo 4, nós falamos de administração fiduciária. Sempre que eu falar de administração fiduciária, sempre que eu falar de administração de recursos de terceiros, eu estou falando de fundos de investimento. E aí, para você investir em fundos de investimento, funciona assim. Temos um amiguinho superavitário que vai colocar o seu dinheiro no pacote de dinheiro chamado fundo de investimento. O dinheiro lá no fundo vai acontecer o quê? Vai ficar parado? Não, lógico que não. O gestor vai no mercado e vai comprar ativos. Pode ser ações, debêntures, notas promissórias, títulos de valores imobiliários diversos, CRI, CRA, LCI, LCA. O gestor vai no mercado e vai adquirir ativos. Mas quais ativos? Conforme a política do fundo de investimento. Se na política do fundo de investimento disser que ele compra, que investe em banana, vamos comprar banana. Se falar que investe em maçã, vamos comprar maçã. Se falar que investe em ações, vamos comprar ações. Mas ainda, o nosso superavitário pode botar o recurso em um fundo de investimento em cotas. O fundo de investimento em cotas, ele compra cotas de fundos de investimento. Ele não investe diretamente lá nos ativos. Ele vem aqui, compra cotas de fundos de investimento e aí sim, o fundo de investimento vai no mercado e compra ativos. Lembrando que no mínimo 95% do patrimônio líquido de um FIC, um fundo de investimento em cotas, tem que estar em fundos de investimento. Nós falamos também de fundo aberto, fundo fechado e fundo exclusivo. Acompanha comigo. O fundo aberto é aquele que você pode entrar e sair quando quiser. Entrou, saiu, entrou, saiu, entrou, saiu no fundo. É um fundo aberto. O fundo aberto ele tem como característica aplicação e resgate a qualquer momento. Tem um detalhe. O fundo aberto ele pode ter um período de carência. Tá bom? Temos ainda o fundo fechado, que é o contrário do fundo aberto, não pode entrar e sair quando quiser. Para a aplicação e para o resgate, no fundo fechado, existe um tempo determinado ou o resgate no fechamento do fundo. Mas aí, então, pera lá. Então quer dizer que se eu adquirir a cota de um fundo fechado, eu não posso sair? Sim, você pode, negociando as suas cotas no mercado secundário. Vai lá com o amiguinho e negocia com outro amiguinho. Tem um exemplo de um fundo fechado muito famoso, que é o Fundo de Investimento Imobiliário. Falamos ainda de fundo exclusivo. Ele é composto por um único cotista. É um condomínio de um único morador. Então, maravilha. E esse cotista, obrigatoriamente, tem que ser um investidor profissional. Ok, então segue. Falamos da dinâmica de aplicação e resgate, que a aplicação é quando você coloca o dinheiro, faz os aportes no fundo, e esse fundo vai no mercado e compra ativos e lhe devolve com cotas. Essa situação nós chamamos de cotização. E o prazo para que ela ocorra é D+1, um dia útil. Temos o resgate ou a liquidação financeira. A liquidação financeira ela deve ocorrer em D+5 após a descotização. Atenção, D+5 após a descotização, tá bom? A descotização, o prazo para essa descotização, que é para o fundo ir no mercado e vender seus ativos e transformar aqueles ativos em dinheiro, vai estar descrito lá no regulamento do fundo. Porém, após esse período, temos mais 5 dias úteis para fazer a liquidação financeira. Então, resgate D+5 após a descotização. Falamos dos participantes do fundo de investimento. O primeiro é o administrador, que é o responsável legal pelo fundo. Ele é legal não é porque ele conta piadinha não, porque ele é divertido. É o responsável legal porque ele tem responsável de fazer cumprir a lei ali dentro do fundo. Inclusive, é ele que recolhe os impostos. Você só paga imposto porque está na lei. Então, é o administrador que vai lá e recolhe os impostos. Inclusive, é o administrador que contrata os demais participantes, como o gestor, o custodiante, o distribuidor e o auditor independente. Vamos falar do gestor agora? Então, bora. O gestor ele é o responsável pela rentabilidade do fundo. Eu não disse que quando você coloca o seu dinheiro nesse pacotão de dinheiro chamado fundo de investimento, o fundo vai lá e compra ativos no mercado? Bem, quem vai adquirir, quem vai fazer essa compra de ativos no mercado é o nosso gestor. O gestor ele vai comprar os melhores ativos dentro da política do fundo de investimento para trazer a maior rentabilidade.
Então, a responsabilidade dele é comprar e vender os ativos justamente para trazer melhor rentabilidade. Temos o custodiante, que faz a custódia, ou seja, a guarda dos ativos que foram adquiridos, inclusive também é a conta corrente onde transita o recurso do fundo. Temos também o distribuidor, é ele quem comercializa as cotas do fundo de investimento. Quando um funcionário de uma instituição financeira está lá na sua mesa fazendo oferta daquele fundo de investimento para um determinado cliente, ou seu Joãozinho, ou dona Mariazinha, você quer colocar o seu dinheiro no fundo? Põe no fundo X, no fundo Y. Quando você faz esse papel, você está fazendo o papel do distribuidor, está negociando as cotas com os cotistas, está vendendo as cotas aos cotistas, entendeu? Então, o distribuidor ele vai fazer esse papel de vender as cotas. É lógico, o distribuidor é a instituição financeira na qual você trabalha para fazer essa distribuição. Mas esse papel de ofertar ao cotista é justamente o papel do distribuidor. Vamos lá, que mais? Temos o auditor independente, que tem que ser uma pessoa jurídica, o CNPJ, está registrado na CVM e ele vai fazer a auditoria das cotas do fundo de investimento. Nós falamos sobre os documentos exigidos para o fundo de investimento, que são esses: o regulamento, que vai trazer as regras gerais do fundo, o formulário de informações complementares, que vai trazer o risco e a tributação do fundo, a lâmina é o resumo do regulamento e do formulário de informações complementares. Temos ainda o demonstrativo de desempenho, olha o nome, demonstrativo de desempenho. O que ele vai trazer? O histórico de desempenho, o histórico de rentabilidade do fundo e mais o termo de adesão, que esse é o único documento que o cliente assina. Quando o cliente assina ali o termo de adesão, ele está dizendo: eu estou ciente, eu já recebi os demais documentos, li, concordo, estou ciente dos riscos, quero participar do fundo. Então, ele vai lá e assina o termo de adesão. Então, esses são os documentos exigidos. Ainda em fundos de investimentos, nós falamos sobre o tipo de gestão, que pode ser passivo, que é quando o fundo busca acompanhar o benchmark. Ativo, que é quando o fundo busca superar o seu benchmark, a sua referência, ou ainda alavancado. Alavancado é quando o fundo não só quer superar o seu benchmark, mas ele faz isso expondo o seu patrimônio líquido. Existe, inclusive, possibilidade de patrimônio líquido negativo, se é necessário que os cotistas aportem para pagar dívidas, justamente na busca dessa maior rentabilidade. Tá bom? Então, fundo alavancado sempre vai aparecer com uma frase assim: ele vai ter uma exposição financeira além do seu patrimônio líquido, possibilidade de patrimônio líquido negativo. Maravilha, vamos seguir. Falamos de cota, como encontrar uma cota de um fundo de investimento. Inclusive, a cota é a fração ideal do patrimônio líquido e ela é calculada e divulgada todos os dias, de forma diária. Para a gente achar o valor de uma cota, antes eu preciso calcular o patrimônio líquido e a fórmula para achar o patrimônio líquido é essa: ativos menos despesas e taxas. Os ativos, todo o valor em ativos que o fundo adquiriu, mais aquele que ainda está em caixa, menos as despesas e as taxas. A taxa de administração, taxa de performance, enfim. Depois que eu acho o patrimônio líquido, basta eu dividir pela quantidade de cotas e assim eu vou achar o valor da cota. Atenção, o valor da cota é o patrimônio líquido dividido pela quantidade de cotas. Não é cotista, por favor, não confunda. Não é cotista, dividido pela quantidade de cotas. E a gente fala ainda de marcação ao mercado, que é quanto vale o meu ativo hoje, sabe? É a precificação pelo preço de venda. É você ir no mercado, consultar o seu ativo, o preço de venda dele, quanto eu teria caso eu vendesse isso hoje e atualizar o preço do meu ativo justamente por essa situação. Vamos seguir. Nós falamos também das taxas cobradas em fundos de investimento. Taxa de administração que vai ser sempre cobrada. A taxa de administração, ela independe da rentabilidade. É uma forma de taxa pela prestação de serviço. Você está ali no fundo, tem um administrador que está cuidando disso, essa é a taxa de administração. Temos também que a taxa de administração ela incide sobre o patrimônio líquido, afetando o valor da cota, tá bom? Falamos da taxa de ingresso e taxa de saída, que são super parecidas, porém a taxa de ingresso ela vai incidir sobre os aportes e a taxa de saída vai incidir sobre os resgates. Temos a taxa de performance, que vai depender da rentabilidade do fundo. Aqui sim, aqui depende do resultado.
para poder ser cobrada. Ela vai ser cobrada de forma semestral e ela vai ser cobrada conforme o conceito de linha d'água. Lembra? Tem que superar a linha d'água para poder cobrar a taxa de performance. Vamos lá. Em fundos de investimento existe o Chinese Wall, que tem como principal objetivo a segregação, a separação de atividades para evitar conflito de interesse. Deixa eu apagar porque está muito cheio já aqui a minha tela. Vamos lá, só um minutinho. Ainda é necessário a gente comentar sobre o Código Anbima e lembra, todo o Código Anbima ele busca ética, transparência, equidade e qualidade nas informações. Todos os códigos Anbimas têm esse objetivo. E para quem é esse Código Anbima de administração de recursos de terceiro? Adivinha? Para todo mundo que faz administração fiduciária, né? O gestor, o administrador, o custodiante, o distribuidor, todo mundo que faz administração fiduciária precisa seguir o Código Anbima de administração de recursos de terceiro. Nós falamos ainda de um fundo chamado ETF, ou ainda fundo de índices, que ele busca replicar um índice, ele investe em um índice, e aí se ele busca replicar um índice, ele é um fundo referenciado, ele é um fundo passivo. Os ativos que o ETF investe são índices de referência, e no mínimo 95% do seu patrimônio líquido tem que estar em índices de referência. O ETF é um fundo aberto, passivo, como eu citei ainda há pouco, já que ele busca acompanhar o benchmark, e o lote padrão no ETF é uma cota. A tributação no ETF funciona assim: se esse índice for um índice da renda variável, vai tributar conforme a renda variável, 15% em operações normais, 20% em day trade. Se esse índice de referência for um índice da renda fixa, como o IMA, por exemplo, então a tributação ela vai ocorrer dessa forma, vai depender do prazo de permanência na carteira. Até 180 dias, 25% de tributação. De 181 a 720 dias, 20% de tributação sobre a rentabilidade. E mais de 720 dias, 15% de tributação sobre a rentabilidade. A gente fala dos fundos de investimento imobiliário. E os ativos adquiridos pelo fundo de investimento imobiliário, adivinha? São imóveis, são ativos ligados ao imóvel, como shoppings, lajes corporativas, galpões. O fundo de investimento imobiliário é um fundo fechado, ele pode ser negociado tanto na bolsa quanto no balcão, e a tributação ela ocorre da seguinte forma: no ganho de capital é sempre 20%. Os dividendos serão isentos. Porém, para que o fundo de investimento imobiliário apresente dividendos isentos, ele precisa cumprir algumas exigências, que são essa: ele tem que ter mais de 50 cotistas e um único cotista não pode ter mais do que 10% das cotas. Nós falamos do fundo de investimento em direito creditório. Para você investir em um FDIC, você tem que ser no mínimo um investidor qualificado, tá? Então, aqui, investidor qualificado. Beleza. Os ativos adquiridos pelo FDIC são direitos creditórios, mais comumente conhecidos como recebíveis. No mínimo, 50% do patrimônio líquido tem que estar em direitos creditórios e, no mínimo, você tem que ser um investidor qualificado. Será um fundo aberto ou fechado, pode ter qualquer uma das dinâmicas, aberto ou fechado. E aqui também tem a situação da cota sênior e da cota subordinada. Cota sênior recebe antes, cota subordinada recebe depois. Falamos ainda dos FIPs, o Fundo de Investimento em Participação, que investe em participações de empresas. O FIP ele busca investir em empresas para ajudar a crescer, a fazer essa empresa crescer, e ele quer participar do processo decisório de cada empresa. No mínimo, 90% do patrimônio líquido do FIP deve estar em ações ordinárias ou em bônus de subscrição. FIPs também podem investir em debêntures simples, porém no máximo 33%, tá? Ele vai ser um fundo fechado, pode ser adquirido, negociado na bolsa ou no balcão, e a tributação é de 15% de imposto de renda. Seguimos e falamos da classificação CVM para fundos de investimento. Isso aqui não tem jeito, isso precisa memorizar. Porém, eu trouxe uma tabela para facilitar a sua absorção de conteúdo. Vamos lá. Crédito privado, ele investe no mínimo 50% do seu patrimônio líquido em empresas privadas. Inclusive, isso tem que estar bem claro lá no termo de ciência de risco, dizendo aqui você tem um pouco mais de risco, visto que aqui a gente investe mais em empresas privadas.
Fundo de ações investem no mínimo 67% ou 2/3 ali na renda variável. Fundo de renda fixa, 80% em renda fixa, em ativos de renda fixa, ativos ligados à taxa de juros ou ainda inflação. Dívida externa, 80% em títulos da União emitidos no exterior. Fundo cambial, 80% em moeda estrangeira. Fundo referenciado, no mínimo 95% atrelado ao seu benchmark. Renda fixa simples, no mínimo 95% em títulos públicos federais ou ativos que tenham o mesmo risco do título público federal, como, por exemplo, os CDBs dos grandes bancos. O renda fixa simples, ele é tão simples, tão tranquilo que nem precisa de API e nem termo de adesão. Então, se a sua questão trouxer um enunciado que diga que o investidor quer colocar dinheiro no fundo, mas ele não fez o API e ele nem assinou o termo de adesão, ok, esse será o fundo de renda fixa simples. E seguimos para o fundo de renda fixa a curto prazo. Atenção aqui, fundo de renda fixa a curto prazo para classificação CVM deve obedecer o prazo da carteira, que tem que ter média de no máximo 60 dias, e um único ativo não pode ter mais de 375 dias de prazo de vencimento. Fundo multimercado, ele vai investir em vários fatores de risco, aqui não tem concentração, ele é pulverizado. Quanto à tributação em fundos de investimento, falamos que temos 3 modalidades: o longo prazo, o curto prazo e o fundo de ações. Atenção! Fundo de ações é sempre 15% a tributação, alíquota única 15% para fundo de ações. Para o curto prazo e para o longo prazo, temos uma outra tributação. Vamos lá. Curto prazo, ele vai até 20%. Tá? Se a permanência no fundo de curto prazo for superior a 180 dias, vai tributar em 20%. Se o fundo for de longo prazo e a permanência for mais de 720 dias, vai tributar em 15%. Aqui no longo prazo temos a tabela regressiva da renda fixa inteira. E em tributação tem a questão do Come Cotas. Come Cotas, não esqueça, sempre no mês de maio e novembro e sempre vai incidir com a alíquota mínima de tributação. No caso, o Come Cotas no fundo de curto prazo será de 20% e o Come Cotas no fundo de longo prazo será na alíquota de 15%. Fundo de ações não tem Come Cotas. Ok? Atenção! Mas aqui tem um detalhe que é muito importante. Para CVM, fundo curto prazo, ele obedece essa regra aqui. Fundo curto prazo para classificação CVM é assim: prazo médio da carteira, menor ou igual a 60 dias e máximo por um único ativo, 375 dias. Para tributação, para imposto de renda, para Receita Federal, o prazo que conta para fundos de curto prazo é esse aqui. Prazo médio da carteira até 365 dias. E calma, mantenha calma. Você não vai esquecer, você não vai confundir. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá. Para a classificação CVM, o que vale é 60 dias de prazo de carteira e no máximo 375 único ativo. Esse é o curto prazo para CVM. Para a tributação, o prazo médio da carteira tem que ter até 365 dias. Se tiver mais de 365 dias, vai ser um fundo de longo prazo para efeito de tributação. Estudamos também a classificação Ambima para fundos de investimento. A Ambima, bonitona, olhou ali para a CVM e disse: eu quero classificar esses fundos também. E a Ambima dividiu a classificação em 3 níveis: primeiro, segundo e terceiro nível. Sendo que o primeiro nível é a classe dos ativos. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que a classificação do primeiro nível da Ambima é exatamente igual da CVM. Então, vai ser ali um de crédito privado, um de ações, renda fixa. A classificação Ambima, primeiro nível, é a classificação CVM. Então, ela só acrescentou mais 2 níveis. Pensa assim que vai ficar mais fácil. O segundo nível é o tipo de gestão: passivo, ativo, indexado, alavancado, só. E o terceiro nível é a estratégia, no caso, small caps, dividendos, índices, crédito livre, dívida externa, é a estratégia de ação daquele fundo de investimento. E chegamos assim ao final do resumo do módulo 4 do CEA. Lembra sempre,
Esse resumo ele não tem a prepotência para substituir as aulas, não. É só um mapa mental para você trazer os principais pontos ali para a sua memória. Vejam nossas aulas, façam simulados e acredite que a sua certificação vem. Segue em frente, você está indo muito bem.